Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. O nome do canal eu mudei porque era doce de letra, mas quando eu tinha gravado já os vídeos com esse nome, mas quando eu fui colocar assim na internet, cadastrar, abrir conta, eu vi que já existia um blog com esse nome, então eu quis mudar. Estante Indiscreta tem a ver com o que eu gosto muito do Hitchcock, e eu acho que uma estante é indiscreta a partir do momento que ela fala muito assim da vida da pessoa, né? Eu às vezes quando eu entro numa casa começo a olhar os livros que tem naquela casa e começo a imaginar que tipo de pessoa que ela é através dos livros que ela tem. Bom, então esse vídeo eu vou falar das leituras que eu fiz em agosto, tá? Foram 6 livros. Como eu já falei, eu gosto muito de literatura infantil. Esse livro eu tenho lido mais por causa da minha filha, mas independente disso, eu já li bastante. Minha primeira leitura do mês de agosto foi para ela, esse aqui, Marcelo Marmelo Martelo, esse livro e outras histórias. Esse livrinho é da editora Salamandra e é da Ruth Rocha, que tem mais de 100 livros aí infantis muito bons. Esse é o título mais famoso dela, Marcelo Marmelo Martelo. Bom, esse livrinho é o seguinte, a primeira história é a história que dá o título ao livro, é Marcelo Marmelo Martelo. Ele fala sobre a fase, aquela famosa e fatídica fase dos porquês das crianças, né? Aqueles porquês que são infinitos, que só acabam quando o adulto fica de saco cheio e fala, não, por quê? Porque assim acabou, né? Porque realmente não tem fim. Os porquês, no caso do Marcelo, são relacionados aos nomes, né? Então ele passa a questionar, e é uma coisa que eu acho que todo mundo já se questionou, né? Por que meu nome é Marcelo e não Martelo ou Marmelo? Por que isso se chama cadeira e não sentador, né? Que teria mais a ver. Por que aquilo se chama mesa e não comedor? E assim vai, né? Então é uma historinha bem engraçadinha. A segunda história, ela chama Terezinha e Gabriela, que são duas coleguinhas bem diferentes, né, Terezinha e Gabriela. Uma ela é mais molecona, uma é mais menininha, cocotinha, e a outra é mais molequinha, que corre, pula, brinca de bola, sobe em árvore. Então aí trata a questão das diferenças, né, do respeito às diferenças entre as vários tipos de pessoas. E a terceira historinha, que é bem interessante também, é o dono da bola. Quem tem contato com criança sabe que criança costuma ser muito egoísta. Ah, isso é meu, não empresto, não dou. Então essa história do dono da bola é aquela situação, acho que conhecida também, do garoto que tem a bola e ele só deixa todo mundo jogar se ele jogar também, e ele escolhe a posição e tudo mais. E o que acaba acontecendo com esse tipo de criança é que ela acaba sozinha. Então eu acho que esse livro é bom para você ler para crianças entre 3 a 7 anos, e ele é bacana porque ele traz muito pano para discussão, assim, você pode incutir à medida que você está lendo questões morais ali para o seu filho, né? Então eu acho que é um livro bem instrutivo para você ler com seu filho, não só pelas historinhas que são fofas, mas também pelo caráter educativo que elas trazem. E uma maneira de você abordar aí que deve ser bem feita, né? Feita de maneira para aproveitar ao máximo aí que esse livro, a mensagem que esse livro traz. A minha segunda leitura, eu dei nota 4, tá? A minha segunda leitura do mês é essa daqui, dessa coleção Obras Imortais da Nossa Literatura, que é da década de 70. Esse livro essa coleção é bem antiga, da Abril, é do meu pai, tá? Então é do Júlio Diniz, As Pupilas do Senhor Reitor. Júlio Diniz é um autor português, ele é nascido na cidade do Porto, ele morreu muito jovem, em 1871, com 32 anos, com tuberculose, que era comum naquela época, né? Naquela época ainda não existia o esquema 1 para tratar tuberculose, bem eficaz, por sinal. Então ele é médico e acabou virando escritor, tá aqui a foto dele. Bom, esse livro, As Pupilas do Senhor Reitor, ele foi de 1869 e ele foi escrito sob a forma de folhetim, que nada mais é que eram as novelas da época. Então era escrito um capítulo hoje, depois o pessoal ficava ávido para saber o próximo capítulo aí no jornal, na revista da semana seguinte. Então nada mais é que uma espécie de novela aí, né? Então esse livro ele faz parte do romantismo português. E ele conta a história de duas meias-irmãs, a Clara e a Guida, que têm características diferentes.
Uma é muito tímida e outra mais extrovertida. Eu dei nota 3 para o livro, porque assim, você percebe que apesar do Júlio Diniz querer criar duas mulheres completamente diferentes, você percebe que no fundo, no cerne, elas são muito parecidas, porque acho que naquela época a mulher não podia ser muito diferente daquilo, ela tinha que seguir mais ou menos aquele padrão, senão ela ia ser uma revolucionária e tinha que ter peito para isso, né? Bom, então, eu dei nota 3, acho que eu não gosto muito do romantismo, por quê? Porque ele tem aquele moralismo muito exacerbado, uma ingenuidade que não parece ser natural, uma bondade que parece que não é muito verdadeira, né? As pessoas ou são muito boas ou são muito más, não tem nada no meio ali. Então eu acho que acaba soando muito antinatural. Não que seja antinatural, mas acho que naquela época era assim, né? A gente que não está muito acostumado a ver as coisas dessa maneira. A posição da mulher também era péssima na época, né? Então dei nota 3, mas acho que eu não sou muito fã do romantismo. Eu só não dei menos porque a figura do reitor eu gostei muito. Ele é muito bonachão, é um padre, ele acaba sendo o tutor das garotas que são órfãs, né? Então acho que mereceu 3 mais pela figura do reitor. A minha terceira leitura também foi para minha filha, um livro infantil. É o livro da Laide Lisboa de Oliveira. Eu tive dificuldade de encontrar esse livro, porque tive que comprar pela internet, demorou para chegar mais de um mês. Foi indicação de um garoto ali de 17 anos no Scooby, né? Então, A Bonequinha Preta, de Laide Lisboa de Oliveira e ilustração de Ana Raquel, da editora Lê. Bom, a Laide Lisboa de Oliveira, ela é uma escritora mineira de Belo Horizonte. Ela é nascida em 1904, morreu em 2006. Ela trabalhou como pedagoga, jornalista e política. Ela foi eleita vereadora na Câmara de Belo Horizonte, inclusive a primeira mulher de Minas Gerais a ocupar um cargo político, né? Esse livro aqui, A Bonequinha Preta, ele é de 1938, ele foi considerado um best-seller na época, um clássico da época. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias ali, né? E ele trata sobre a teimosia e suas consequências. As ilustrações são muito bonitinhas. E minha filha simplesmente é apaixonada por essa história. Ela pede para contar várias vezes, inclusive eu tive que comprar uma bonequinha preta para ela, que ela queria tomar banho, comer e dormir com a bonequinha preta, né? E fala sobre a teimosia, como eu já falei. Então sempre assim, quando minha filha às vezes vai fazer alguma coisa, criança é muito teimosa, né, normal, vai fazer alguma coisa e quer desobedecer, eu falo, olha, lembra o que aconteceu com a bonequinha preta, hein? Às vezes funciona, claro que criança nem sempre você consegue controlar os ímpetos, mas eu dei nota 4 porque é um livro muito bom e também para você dar alguma lição ali, algum ensinamento ali para sua criança, seu filho, sobrinho, neto, é bacana. A minha quarta leitura foi esse aqui, As Três Vidas, de João Tordo. O João Tordo, deixa eu ver se tem a foto dele aqui, ele é muito jovem, ele tem 36 anos e ele é de Lisboa, ele é português. Ele se formou em filosofia, atualmente ele trabalha como escritor e roteirista, né, que não deixa de ser também um escritor. Ele fala que ele teve muita influência na obra dele de Edgar Allan Poe, Herman Melville e Dostoiévski. Esse livro aqui, As Três Vidas, ele é de 2009 e nesse ano ele ganhou o prêmio um prêmio literário José Saramago. Ele é da editora Língua Geral, dessa coleção chamada Ponta de Lança, e essa coleção o objetivo dela é divulgar vozes novas da língua portuguesa. Então são autores contemporâneos de vários lugares do mundo que falam português. Então da África tem do Agualuz alguns títulos, Inês Pedrosa, que é portuguesa, tem da Ásia, né, que tem alguns países na Ásia que falam português. Então, e João Tordo, né? Então é o seguinte, esse livro aqui, eu gosto dessa página colorida, ele tem 600 páginas, ele é um livro extenso, mas é de uma leitura muito rápida, ele é do tamanho de um livro de bolso, as letras não são pequenas, o espaço não é aquele super aproveitado,
E é um livro que você tende a ler rápido porque você fica tenso para saber o porquê desse, saber chegar ao final, porque ele cria um suspense muito grande. Bom, eu dei nota 4 para esse livro, ele escreve muito bem esse autor. Eu só não dei mais porque esse livro é o seguinte, eu pelo menos eu li, e ele vai te enveredando, ele vai te levando por um caminho que lá pela página 400, por aí você percebe que não é bem aquilo. Então você lê o livro achando que é uma coisa e na verdade não é bem aquilo. Então você acaba, às vezes você pode se frustrar. Mas como ele escreve muito bem, a história é muito boa, muito bem contada, acabei dando nota 4. Eu selecionei aqui algumas frases do livro para você sentir um pouco o estilo dele. É curioso que as pessoas usem a expressão vida e morte. A morte não é o contrário da vida, mas sim do nascimento. A vida não tem contrário. Olha só que essa frase aqui, ela não é do Douglas Adams, que é aquele que escreveu O Mochileiro do Guia das Galáxias. Ele começa o livro com ela, tá? Então esquece que eu falei, para dar uma ideia do estilo dele, é essa daqui. Eu anotei essa frase porque eu gostei muito. O respeito para com os mortos não existe quando somos culpados. A única coisa que pensamos, por mais honestos que sejamos, é na nossa salvação. Então é a história de aqueles livros que começam do futuro e aí o personagem principal que está contando a história, ele volta lá, relembra um episódio que aconteceu há 25 anos atrás e que marcou profundamente a vida dele, marcou a vida dele de uma maneira irreversível. E ele vai contando aquilo que ele passou há 25 anos, quando ele foi trabalhar por um senhor de idade, muito misterioso. E você fica muito curioso aí ao longo da leitura para saber qual é a atividade que ele faz para esse senhor, né? Então é um livro que gera um suspense grande. 4 estrelas aí pro João Tordo, até pretendo ler alguma coisa dele, tá? Alguma outra coisa desse autor que eu gostei do estilo narrativo dele. E aí, essa edição é muito bonita, tá? Essa coleção aí, ponta de lança dessa editora Língua Geral. Entre os capítulos ela tem aquelas páginas pretas, então adorei. Bom, a minha última leitura foi uma releitura, um livro que eu li no final da década de 80 e simplesmente marcou minha vida de leitura. Eu adoro esse livro. É o Capitães da Areia, do Jorge Amado. Então tá aqui a foto dele, novinho. Jorge Amado, eu acho que dispensa apresentação, vou falar pouca coisa dele. Ele nasceu em 1912, morreu em 2001. Acho que ao lado de Paulo Coelho, ele é o mais traduzido autor brasileiro. Ele já foi publicado, ele já foi traduzido em 49 idiomas. Ele também andou se enveredando para a política. Em 45 ele foi eleito deputado federal pelo PCB. Chegou a ser exilado aí na época da ditadura Vargas. Em 61 ele passou a ocupar a cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras, né? Essa cadeira 23 tem como patrono José de Alencar. E esse livro aqui, O Capitães da Areia, é de 1937 e ele em 39, 2 anos depois, ele sofreu uma espécie de auto de fé ali. Vários exemplares dele foram queimados em praça pública porque ele foi acusado de ser um livro panfletário do comunismo, né? De fazer uma propaganda ali do comunismo. Essa é a edição que eu tenho da Companhia das Letras. Eu li na época de biblioteca, acabei comprando para reler, porque é um livro que vale a pena comprar, tá? Então ele fala a história de um grupo de garotos, de moradores de rua, que formam um bando, ali, que são os Capitães da Areia, moram num trapiche abandonado e vivem de pequenos furtos. Mas o que mais me marcou assim, nesse livro é que os personagens que o Jorge Amado criou são muito bem construídos. Eu lembro que quando eu li ele, o impacto foi muito maior na minha primeira leitura, porque eu era uma criança, mas eu lembro que eu queria ser um Capitão da Areia, eu queria fazer parte daquele grupo, eu sonhava com aqueles personagens. Inclusive depois a Bandeirantes fez uma minissérie em 10 capítulos, em 89, foi muito bem feita,
e acabou dando cara para os personagens que eu já imaginava mais ou menos daquele jeito mesmo, né? E tem um filme também de 2011 que é dirigido pela neta dele, né? Neta do Jorge Amado, em homenagem a ele. Então eu anotei aqui alguns personagens, eu anotei porque eu não vou, para falar de todos fica complicado. Bom, o Pedro Bala é o líder, né? Uma figura extremamente carismática, um líder mesmo, tem isso no sangue, no espírito. Ele tem um espírito de líder e ele é justo também, então é uma figura muito carismática. O professor, a gente acaba se identificando muito com ele é o único letrado do grupo, ele sabe ler, escrever, ele desenha também, faz caricaturas, então é uma espécie de um artista. O Volta Seca, que é um personagem do interior ali do sertão nordestino, e ele é afilhado do cangaceiro lá, o Lampião, e o sonho dele é um dia entrar pro cangaço e se vingar ali dos abusos que esses garotos acabam sofrendo. O Sem Pernas é um garoto manco, e o que marca a vida do Sem Pernas é o ódio. Ele é uma criança marcada pelo ódio. A gente fala criança, mas você vê que eles têm características, eles agem como adultos, é difícil você ver eles como crianças. O Gato é o verdadeiro malandro, o Boa Vida, ele gosta de beber, mulheres, festas, tocar violão. O João Grande é um personagem que eu gostei muito, ele é uma espécie de guarda-costas do Pedro Bala. Ele é grande, forte e ele é a personificação da bondade. Ele vê ali o João Bala como um verdadeiro ídolo, Pedro Bala como um verdadeiro ídolo. O Pirulito também é interessante porque ele é meio carola, o sonho dele é ser padre ali no futuro. E a Dora, que também é uma personagem muito interessante, que é a única menina do grupo, ela acaba entrando no meio do livro na história, e ela modifica a história a partir do momento que ela entra, porque ela é a figura de cisão ali do grupo, que acaba modificando um pouco ali o destino dos personagens, né? Os personagens adultos que eu selecionei aqui, que é o Querido de Deus, que é amigo deles, é o que ensina a arte da capoeira para eles, a Dona Aninha, que é mãe de santo, e acaba sendo a médica deles, nas situações em que precisa de um médico. O Padre José Pedro, que ele é um padre idealista e que ele tem como meta, como objetivo, mudar ali a vida dos meninos. Ele quer modificar eles moralmente, né, trazer alguma coisa, mudar a vida deles, né? E o João de Adão, que é um líder sindical, ele é ligado aos sindicatos, e ele acaba sendo uma figura que vai ter uma repercussão muito importante na vida do Pedro Bala. Pedro Bala, acertei. Então é isso, é um livro que me marcou, personagens extremamente envolventes, muito bem construídos. É uma leitura assim para adolescente que não gosta de ler. Eu acho que se ler vai aprender a gostar de ler com esse livro. Tem 3 palavras que marcam esse livro, que é liberdade, liberdade é a principal, lealdade, amizade e liberdade. Acho que por isso que esse livro foi acusado de comunismo. Então selecionei algumas frases aqui. O livro começa assim: sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar. João José, o professor, desde o dia em que furtaram um livro de histórias numa estante de uma casa da Barra, se tornara perito nesses furtos. Nunca, porém, vendia os livros, que ia empilhando num canto do trapiche sob tijolos, para que os ratos não os roessem. Lia-os todos numa ânsia que era quase uma febre. Nós não somos assim, leitores? Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Liberdade é a palavra que marca esse grupo, esse livro. Nhozinho achava a vida boa, as mulheres belas, os homens amáveis para com ele, mas achava que a bebida era boa também. Fazia os homens mais amáveis e as mulheres mais belas. De longe, Pedro Bala ainda vê os capitães da areia, sob a lua, num velho trapiche abandonado. Eles levantam os braços. Estão de pé. O destino mudou.
Na noite misteriosa das macumbas, os atabaques ressoam como clarins de guerra. Então, nota 5, eu adorei esse livro, é um dos meus preferidos. Eu li na minha infância, reli agora em agosto e vou ler mais pra frente um dia que minha filha e meu filho vierem a ler, para acompanhar com eles a leitura, que é uma leitura que vale a pena. Um livro que vale a releitura, tá bom? Então é isso, espero que não tenha ficado muito extenso, que eu tenha sido clara. O canal tá aberto para comentários, críticas feitas de maneira educada, né? E é isso. Volto para falar das minhas leituras de setembro. Então é isso. Até mais.